Meus queridos, dando continuidade aí no estudo dos aspectos discursivos de um texto, olhando para as duas possibilidades do discurso, né, os dois tipos de discurso que nós temos, e aí a tia Vilma estava falando do trecho 1 do texto um apólogo, em que nós observávamos por que se trata de um discurso direto. Eu falava que o verbo está empregado em primeira pessoa, então deixe-me, né? Porque lhe digo. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Repito, eu falarei. E aí, então, nós temos o verbo em primeira pessoa. Então, o verbo usado em primeira pessoa é indicação de que esta comunicação aqui, essa representação aqui do registro sobre o texto, está sendo aqui no discurso direto. Por quê? Porque está representada aqui o mais próximo da realidade, o mais próximo possível a fala dos personagens, como na realidade isso aconteceu e foi indicado pelo texto. Isso aconteceu na criação, né? Porque não quer dizer que é um diálogo ou uma fala que tenha ocorrido verdadeiramente. Nós estamos falando realidade com relação ao texto, né? Então, aproximando aí como se esse diálogo, se essa conversa realmente houvesse. Então, nesta representação, nessa indicação, o verbo empregado em primeira pessoa, nós temos então aqui um discurso direto. Quando nós falamos aqui do trecho 2, nós estamos observando o seguinte, podemos observar. Vamos lá que a tia vai arrumar aqui. Estavam nisto. Estavam. Quem estava? Eu? Não. Outros, né? Então, olha só, muda o emprego do verbo. O verbo aqui, ele está no passado. Então, estavam. A costureira chegou. Cumprimentou. E aí nós vamos observando todos os verbos aqui estão no passado, está indicando que a pessoa aqui está narrando para nós, né, no texto, para nós leitores, o fato como ele ocorreu. Então, já passou, já aconteceu. Então, essa representação aqui não é a mais próxima da realidade, porque não é o agora, não é o momento, já passou, estão nos contando, foi assim, aconteceu desse jeito, né? Então, o que foi dito aí, mas é o narrador que vai falando para o leitor, que vai dizendo, né, no texto, o que houve, o que aconteceu. Então, aí nós temos o verbo empregado no passado, e ele está em terceira pessoa. Lembra que eu falei antes que aquele que narra, aquele que vem contando a história, ele está dizendo os acontecimentos, ele é uma terceira pessoa que está relatando aí os fatos e os acontecimentos. Então, estavam. Quem estavam? Eu estavam? Não. Primeiro, não concorda, né? E depois, estavam, eles ou elas estavam, né? Cumprimentou a quem? A baronesa, porque eu não digo eu cumprimentou, eu digo eu cumprimentei. Então, verbo em primeira pessoa, discurso direto. Verbo em terceira pessoa, seja do singular ou do plural, é discurso indireto, indicação do discurso indireto. Então, estavam, olha o plural aqui, elas estavam, né? E aí, chegou quem? A costureira, mas eu não tenho nada com isso. Pegou da agulha, né? E entrou a coser. Então, podemos observar que todos os verbos utilizados estão
em terceira pessoa, então não diz respeito ao discurso direto. É sim a colocação aí da realização das ações por outras pessoas, diferente desse que conta a história, tudo bem? Então, assim, nós temos aí a diferença entre, entre os registros do discurso direto e o discurso indireto, para nós identificarmos o discurso direto, aquele que ocorre diretamente e ele é representado no texto através do verbo em primeira pessoa. Deixe-me, me deixe em paz. Eu lhe digo, eu repito. Então, tudo eu. Enquanto que no discurso indireto são os outros. Eu estou apenas dizendo o que os outros fizeram ou o que os outros disseram. Então, vamos aqui na questão 2, que está falando o seguinte, que no trecho 1 observamos a reprodução de maneira fiel da fala dos personagens, ou seja, os comunicantes, eles estão ali falando. Então, é a reprodução de maneira mais próxima da realidade possível. Já no trecho 2, a fala do personagem ou da personagem, ela é reproduzida pelo narrador. O que vocês acham dessas formas de organizar o texto? Vocês acham que a maneira de organizar o texto é no discurso direto e no discurso indireto? O que aproxima mais o leitor da realidade? Que deixa a história ou o acontecimento mais próximo do leitor, tá bom? Então, deem a opinião de vocês aí, se vocês acham que é um discurso direto ou indireto. E aqui nós temos o 3, que vem colocando o seguinte: com base na discussão da questão anterior, indique qual o discurso empregado pelo autor. No trecho 1, o discurso é direto ou indireto? E no trecho 2, o discurso é direto ou indireto? Vocês vão assinalar aí a alternativa que corresponde ao entendimento de vocês com relação ao discurso que está utilizado aí nesses trechos, tá bom? E depois vocês aí pelo 4 vão apresentar aos demais colegas a reflexão. O que vai acontecer? Não tem como vocês ficar aqui como nós estarmos conversando sobre isso, tá bem? Então, vocês vão escrever a reflexão de vocês, o que vocês pensam a respeito do discurso direto e indireto, o que vocês estão pensando, que forma que para vocês é mais próxima do leitor, qual a forma que está mais ali, fazendo com que o leitor esteja parecendo que está por perto dos acontecimentos, né? E qual que deixa o leitor distante, longe dos acontecimentos. Então, utilizem aí o pensamentinho de vocês, façam a reflexão sobre os dois discursos, as maneiras de representarmos o discurso em um texto, em uma produção, né? O que isso significa e, por favor, escrevam, fotografem e enviem para a tia Vilma. Por favor, não se esqueçam.